O filme Alemão de 2014 era um filme ágil, dinâmico e que tinha soluções visuais muito inteligentes para coreografar a dinâmica da favela carioca no contexto pré-pacificação das favelas cariocas, principalmente da favela do Alemão, que dá título ao filme. Porém, eu acho que principalmente no final do filme, por mais que ele tentasse ali, né, já nos créditos do final do filme, usar aquelas imagens documentais para se desculpar um pouco da ingenuidade do filme, o roteiro era assim um pouco ingênuo de acreditar, parecia, que o processo de pacificação das favelas era realmente a solução para a guerra às drogas e para o conflito tenebroso e trágico e violento entre a polícia e os traficantes nas favelas cariocas. Já o Alemão 2, que está sendo lançado agora em 2022, que também é dirigido pelo José Eduardo Belmonte, é um filme que mantém o dinamismo, que mantém a intensidade da direção e da coreografia da cena, né, da mise-en-scène do filme do José Eduardo Belmonte, copia sim, né, alguns elementos do filme anterior. Ele é aquele tipo de continuação que repete alguns elementos e acaba se tornando meio que uma nova versão de um filme que a gente já viu, mas que tem a vantagem de ser muito menos ingênuo, de ser muito mais pé no chão em relação ao conflito que ele tá abordando. A história começa justamente no momento em que o filme anterior acabou, que era em 2010, quando o processo de pacificação, né, a invasão da polícia, junto com o exército, junto com várias forças de segurança pública no Rio de Janeiro, subiram a favela do Alemão para ocupar aquele espaço. A gente vê logo na primeira cena, que funciona meio que como um epílogo do filme, dois policiais, que são o Machado, vivido pelo Vladimir Brista, e a Amanda, vivida pela Aline Borges, comandarem uma operação entre aquelas todas que foram organizadas no dia da ocupação. O Machado é gravemente ferido e a gente pula no tempo para 2018, quando quem manda na favela, né, já é a polícia barra milícia. Então o filme já entra numa realidade que foi muito bem documentada, tanto pelo livro República das Milícias, quanto pelo podcast do mesmo nome, que mostra como o processo de pacificação colocou não apenas a polícia militar dentro das favelas cariocas, quanto também as forças organizadas milicianas e criminosas também do Rio de Janeiro. E aí, lá em 2018, a gente vê uma nova operação que vai acontecer no Morro do Alemão. Na verdade, agora eles querem entrar, e a ideia toda é da Amanda, que virou delegada da polícia, de resgatar o único traficante que continua mandando no tráfico lá dentro. Por mais que a maioria deles tenham sido presos, tenham sido capturados, ele continuou lá. E a ideia dela, ela tem um projeto de resgatar esse cara sem dar nenhum tiro, de uma maneira limpinha. Inclusive, ela enfatiza o tempo todo que isso vai ser ótimo pra mídia ver o sucesso das operações realizadas no Morro do Alemão. E é claro que, assim como acontecia no primeiro filme, essa operação é muito mais trágica e muito menos bem sucedida do que eles haviam planejado. Quando eu falo que esse filme Alemão 2, ele repete, ele recicla algumas estratégias narrativas, alguns elementos de construção de história do filme anterior, eu tô falando de coisas muito simples. Por exemplo, o José Eduardo Belmonte, ele é muito inteligente em usar elementos de tensão, que são elementos que não são necessariamente necessários à cena, mas que ajudam a criar a atmosfera de tensão. Por exemplo, no primeiro filme, quando tinha uma invasão à pizzaria, e aí o telefone continuava tocando, aí o cara, né, um dos traficantes lá, dos bandidos, dá um tiro no telefone, por exemplo. Isso é uma criação de suspense numa cena que já era tensa, mas que fica mais tensa por ter o telefone tocando. E isso se repete aqui, só que aqui é um celular. No filme original, o Antônio Fagundes, que era o delegado principal do filme, ele era toda hora, né, que é um clichê, inclusive, de Hollywood, tomando ali, né, o uísque dele naquela garrafinha e tal, pra mostrar como ele tá mentalmente abalado e ele tá recorrendo ao vício porque ele tá tendo dificuldade de lidar com as coisas. E aqui, na verdade, é o personagem do Vladimir Brista que fica tomando remédio calmante pra ansiedade, ansiolítico, o que seja, e aí a função é a mesma. Então o roteiro recicla alguns elementos de uma maneira bem parecida. E se você pensar até na história do filme, esse filme aqui também leva com que alguns personagens fiquem intocados dentro da favela, sem conseguir sair, cercados por traficantes, cercados por bandidos. E é claro que a situação é totalmente diferente, mas o cenário é muito parecido, de um grupo de personagens, um grupo de policiais lá dentro, tentando realizar a operação e sem conseguir sair da favela. E além disso, tem algumas dinâmicas que o filme anterior usava, por exemplo, de sempre usar as mulheres dos traficantes como escudo, como elemento de barganha, e isso se repete aqui. Principalmente, a repetição da
personagem Mariana, que volta aqui, né, vivida pela Mariana Nunes, que era casada com o Playboy. Na verdade, ela não era casada, né, ela era mãe do filho do Playboy, que era o traficante principal do alemão, vivido pelo Cauã Raymond no filme original. E aqui ela já tá com um filho mais crescido, e ela volta a ser pivô de vários conflitos ali, e essa é, pra mim, uma falha do filme, e do filme original também era, de usar meio que algumas mulheres como elementos apenas de conflito entre os homens. É claro que aqui, nesse filme, tem algumas mulheres que já são mais independentes, né? Não só, como eu falei anteriormente, a Amanda, que é uma das protagonistas do filme, né, e que tem uma posição de poder muito grande, quanto também a Freitas, que é a policial novata vivida pela Leandra Leal, que inclusive passa por algumas situações que são situações muito interessantes, né? Por exemplo, ela tá com medo, ela tá desesperada ali dentro, ela acaba desenvolvendo, com tudo que ela vê dentro da favela, uma espécie de trauma de guerra. Inclusive, ela é colocada em situações que ela não espera. Por exemplo, ela jamais esperaria, sendo uma mulher honesta, sendo uma mulher bem intencionada, que em algum momento da vida ela se veria com uma arma apontada para uma mulher segurando um bebê. E isso é um dos motivos que fazem tanto o Alemão quanto o Alemão 2 serem filmes muito interessantes. Ao contrário de filmes como Tropa de Elite 2, por exemplo, que na sua construção de argumento, de discurso, tinha um argumento muito problemático de tratar a política como o mal de tudo que acontece no Rio de Janeiro, uma visão muito despolitizada de que eles são todos iguais. Aqui, o Alemão 2 não tá tentando fazer uma declaração sobre a política de forma geral, ou sobre a polícia de forma geral, ou sobre os traficantes de forma geral. O que ele faz é colocar pessoas individuais, que podem ser traficantes, que podem ser policiais, que podem ser políticos, delegados, e colocá-los em situações e mostrar como cada um agiria em cada momento, de acordo com a pressão que eles estão sofrendo e também com a moralidade de cada um. E isso é muito legal porque em alguns momentos o filme aproxima os traficantes dos policiais, como acontece numa cena na farmácia, que é muito legal, entre o Vladimir Brista e o Digão Ribeiro, que é o soldado, né, que é o grande traficante que eles estão entrando na favela para capturar, mostrando como, por mais que eles tenham seguido caminhos diferentes na vida, existe sim alguns fatores em comum, porque os dois são pessoas que são sujeitas a realidades diferentes, por isso e por outros fatores seguiram caminhos diferentes. Assim como o primeiro filme, se o roteiro tem pontos positivos e pontos negativos, a direção e a fotografia do filme são absolutamente impecáveis. O José Eduardo Belmonte não só consegue criar um ritmo, uma intensidade muito grande, quanto ele consegue também criar uma estética que é bem coreografada, é muito clara, ele usa câmera muito rápida na mão, mas ele sabe momentos de usar câmera lenta, ele sabe momentos de aproximar na ação, mas também de afastar, mostrar planos gerais que nos ajudam a entender a geografia da cena. E ele usa, por exemplo, logo no começo do filme, um plano sequência, que por mais que hoje em dia seja mais fácil fazer plano sequência, porque tem drone, porque tem câmeras muito mais leves, mas ainda dá um impacto muito grande de realismo, de intensidade. E ele faz isso com um motivo narrativo muito interessante. Ele pega a câmera do lado de fora da favela e a gente entra logo no começo do filme na favela através de um plano sequência que começa a entrar pelas ruas, pelas vielas e mostrar o que estava acontecendo ali dentro, o confronto ali dentro, e sem cortes, e é um momento muito interessante visualmente, cinematograficamente. Ele também tem alguns raccords, né, que isso tem a ver com a montagem do filme também. Um raccord nada mais é que um corte entre uma cena e outra disfarçado por um movimento que se complementa. Por exemplo, no momento em que o personagem do Vladimir Brista, ali no epílogo do filme, toma um tiro, isso não é spoiler, tá ali nos 2 primeiros minutos do filme, ele toma um tiro e ele, né, vira a cabeça pra cima e a gente assume o olhar subjetivo dele olhando pra cima, e quando a gente vê o próximo plano, que, né, seria o plano de continuação do olhar dele pra cima, ou seja, o que ele viu, o céu que ele tá vendo, o céu que a gente vê já é um céu de uma cena documental de um helicóptero passando, mostrando ali nos créditos iniciais a invasão do alemão. Então esse tipo de articulação da montagem torna tudo muito mais dinâmico, inclusive, assim como o filme original fazia, mas esse faz ainda melhor, usando documentário e ficção, né, muito mais ficção, mas alguns momentos de cenas documentais para dar autenticidade e dar realismo ao filme, por mais que, assim como o filme original, esse também seja um filme que se permite ficcionalizar muito. Então não vão esperando um filme que vai te dar informações exatamente sobre como foram as operações lá no alemão e como tem sido, mas uma ficcionalização de um contexto real que agora é tratado com os pés muito mais no chão e sem aquele otimismo exagerado de 2010. O filme tá estreando em algumas
cidades brasileiras. Infelizmente, por mais que esse filme aqui tenha uma distribuição bacana, tem muitas salas, mas infelizmente distribuição no Brasil sempre é um problema, então às vezes na sua cidade pode ser que o filme não esteja, mas escreve pra distribuidora, pede o filme lá, vai que dá certo, né? Não sei, talvez não. Mas também vem aqui, se você conseguir assistir o filme, e me dizer o que vocês acharam do filme, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, e claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, participem do meu grupo exclusivo no Telegram e me sigam no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!